Bem-vindos novamente. Vamos ver se agora a gente consegue falar uns 5 minutinhos aí antes disso daí cair. Mas tu dizia, eu pego o gancho, essa questão em que no mercado, para que tu possa te engajar efetivamente, tu oferece um serviço a outra pessoa. Se ela quiser, ela acolhe e acontece a transação, né? Então, ver a beleza em que a prosperidade do indivíduo ali vai depender necessariamente dele conseguir prestar para um semelhante, para outra pessoa, algo que essa outra pessoa venha a valorizar. Quer dizer, não há uma coação, né, em que tu compele alguém a agir de uma determinada forma. E eu gostaria de fazer um parênteses aí. E esses indivíduos que prosperarem mais não vão prosperar sozinhos, porque ninguém prospera, pelo menos a grande maioria vai ter que contratar, crescer, se organizar. E daí isso vai aumentar o ponto-chave que a gente sempre fala, como ter uma sociedade melhor, que é mais postos de trabalho. Uhum. Os indivíduos vão prosperando com seus pequenos negócios, uma sociedade normal, saudável, né? Uhum. E o cara vai crescendo, vai contratando, ele vai contratar as pessoas. Sendo muito posto de trabalho, a gente viveu isso por um fenômeno um pouco diferente um tempo atrás, tendo muitos postos de trabalho, a mão de obra é valorizada. Uhum. Há um tempo atrás, tu queria contratar alguém, tu tinha dificuldade em achar, porque tu estava quase a pleno emprego por uma injeção errada, um estímulo errado, mas estávamos a pleno emprego. E é isso que a gente tem que buscar, mais geração de emprego, porque daí a mão de obra é valorizada. Aí o cara escolhe, ele não fica refém de uma ou outra opção de trabalho, ele vai ter muitas opções de trabalho. Sim, e pouco a pouco o próprio mercado vai ter o interesse de buscar aquelas pessoas que estão alheias a esse mercado, na informalidade, ou às vezes até por não terem treinamento adequado, vão treinar, vão capacitar e vão trazer elas para dentro. Exatamente. O melhor para o trabalhador é justamente o que é mais seguro para o trabalhador é ter um mercado aquecido, onde se aquele cara que é o empregador dele não trata ele bem, não paga direito, não sei o quê, o cara pode ir numa empresa concorrente, pode ir, não tem uma outra possibilidade a que recorrer, né? Uhum. Além disso, eu queria também falar algo que tem sobre que é comparando entre trocas voluntárias e a coerção num serviço tratado pelo Estado, né? Se a gente pensar só da maneira democrática, é muito mais humano e democrático, como eu falei, num mercado aberto, o sujeito vai poder escolher, ele vai dar, digamos, entre aspas, o voto dele para aquele empreendedor que mais consegue satisfazer ele. Cada escolha que ele vai fazer, se ele está pegando essa caneca ou está escolhendo feijão mulatinho, ou sei lá, preto ou vermelho, sei lá o quê, ele está ali votando qual é o empreendedor que melhor consegue satisfazer aquela demanda. O que será que é melhor, né? Isso, ele ter a liberdade de escolha e ali conseguir dar o voto de confiança para o empreendedor, dizendo assim, olha, tu pode continuar a fazer esse teu trabalho porque tu está fazendo bem feito, ou isso ser através de uma coerção estatal, dizendo que todo mundo é obrigado a usar aquele serviço daquela maneira prevista, e isso, logicamente, de maneira coercitiva, porque o imposto sempre é coercitivo. Então, tem agora a gente volta a falar do serviço de transporte público. Nós somos coagidos a utilizar de determinadas empresas em rotas pré-definidas. E por que não? Será que não iria ao encontro dos anseios dos consumidores permitir outras modalidades de transporte? Talvez uma van que tu conecta no celular e ela pega todo mundo, vai para o centro, faz uma rota alternativa. Imagina que legal isso, se tu tivesse essa opção, porque hoje quem pega ônibus, o grande sonho é tu comprar uma moto, comprar um carro e sair do ônibus. Não ficar refém do ônibus. E se tu tivesse mais opções de ônibus, vans, diversas opções, de repente as pessoas iam deixar o carro em casa ou não iam ter o carro. Uhum. Tem gente que eu sei que está pensando em vender o carro, ficar com um carro na família e usar mais o Uber, porque vale a pena, né? O preço é competitivo. Mas se tu tivesse uma van assim, a van teria que fazer um roteiro. A van ia anunciar esse roteiro na internet, no aplicativo. O que o município ia fazer? Se ele se ele faz blitz para pegar Uber? Uhum. Imagina com um roteiro anunciado. O município ia fazer pisando nos calos daqueles que dominam esse mercado num cartel que é mantido pela prefeitura. Quer dizer, a prefeitura impede que pessoas venham a competir. Pisando nos calos dessas... E daí a gente costuma ouvir muito por aí que as pessoas que acreditam na liberdade econômica vêm para favorecer os empresários. Eu tenho alguns dados aqui de uma pesquisa que a Zero Hora fez, uma blitz que a Zero Hora fez
nas linhas da região metropolitana que teve reajuste agora. Nessa última semana teve um reajuste acima da inflação. Tá? Essa blitz que a Zero Hora fez, ela identificou baratas, má qualidade do serviço, assentos rasgados, poucos horários, falta de cumprimento nos horários, e é um serviço regulado, monopolista, onde tem a regulação estatal. Não tem concorrência, quer dizer que ninguém se esforça em agradar o consumidor, aquilo que a gente está falando. Não tem uma alternativa para ele, eu prefiro essa aqui, eu vou esperar 15 minutos e vou pegar outra linha. Não tem concorrência, a tarifa é regulada, e tu fica na mão, sobe o preço em cima da inflação, tu não tem o que fazer. E os caras têm lucro garantido, né? Lucro garantido, exatamente. Essa ideia, então, de quem sabe trazer, acho que isso é algo de novo que a gente traz. A ideia, então, de que existe um capitalismo que vem para tirar pessoas da pobreza, vem para favorecer esse consumidor que vai ter diferentes opções de transporte para avivar a cidade. Isso a gente traz de novo. Certamente, né? Eu acho que essa questão do Uber a gente fala bastante, não só pela questão do Uber, pela questão também do cara que está trabalhando ali, etc. Mas é porque é a ponta do iceberg ali. Disso vai derivar diversas outras oportunidades, né? Dentro do transporte e fora do transporte. Mas aí, que nem tu comentou, né, Lino? Daqui a pouco vai ter uma van que vai conseguir maior capilaridade, porque o sistema de transporte hoje não consegue, ele tem qualidade pré-determinada, então só possibilita ônibus grandes ali ou as lotações. Então, em alguns lugares fica de difícil acesso ali para as pessoas, né? E assim, a gente abrindo o mercado vai conseguir tarifas mais baixas. E tarifas mais baixas, a gente tendo mais oportunidades de modais, vai ajudar nos congestionamentos, as pessoas vão começar a deixar os carros em casa, e quem é mais prejudicado pelos congestionamentos são as pessoas mais pobres, que são as pessoas que moram mais longe e que têm que vir para os centros urbanos para trabalhar. Existe uma pesquisa que o trabalhador brasileiro passa em média média das grandes cidades, tá? De 2 a 4 horas no transporte. E isso impacta diretamente na queda de produtividade do cara no trabalho e com certeza na vida, na família, porque o cara chega no trabalho já muitas vezes cansado, muito trânsito, engarrafamento, trocar de ônibus, enfim. Chega no trabalho cansado, trabalha o dia todo, volta, pega mais 2 horas. Então, tu tem um cara que é menos produtivo por causa da interferência estatal. E mais uma vez o Estado diz que o município está querendo defender. Tem defesa melhor para alguém do que ter opção, a pessoa escolher o que ela quer? Porque nesse caso do transporte, ele é muito claro que tu é refém do Estado. Se a pessoa não tem carro, ela pega a linha que o Estado pré-determinou. Claro que para algumas pessoas isso é contraintuitivo, porque existe um problema de transporte público. E algumas pessoas podem pensar, vamos criar um órgão, esse órgão vai organizar tudo, e porque ele não está em busca do lucro, ele vai ter mais dinheiro para poder dedicar mais qualidade para o serviço, né? Esse é um raciocínio, mas a partir de premissas falsas a gente consegue chegar a essa conclusão, porque na realidade o que acontece? Nesse órgão ele não tem opção, ele não está ali com o intuito de agradar ninguém. O burocrata ele está ali. Quando idealizado por pessoas de boa fé, ele se deposita no órgão público uma esperança, né? Ainda que esses criadores eles estejam de boa fé naquele momento e acreditem nisso, o que acontece é que ao longo do tempo esse órgão ele fica parado do ponto de vista tecnológico, ele não inova porque ele não está competindo com ninguém ameaça a posição dele nesse mercado. Em pouco tempo esse órgão público ele vira uma oportunidade também para desvios, para acomodar parceiros políticos do governo do dia, e no final da história esse raciocínio que às vezes inicia de boa fé, em pouco tempo acontece o que a gente vê acontecendo aí ao nosso redor. Estatais sucateadas, que trabalham para si, para alimentar a própria burocracia. Eu ia dizer que o sistema centralizado adotado hoje, controlado por um planejador ali, a gente nota que, se falando de mobilidade de uma maneira mais ampla, ele não funciona, e a gente está hoje remando para uma direção inversa, assim, né? É um pensamento ultrapassado de aumento de alargamento de ruas, de construir viadutos, etc. Isso tudo tem uma visão imediatista de aumentar o fluxo
dos carros e tal, do trânsito de carros, mas nesse mesmo tempo que ele está ajudando ao fluxo de carros, ele está indo contra todos os outros modais, né? No momento que tu constrói um viaduto, aquilo é uma montanha praticamente impossível de ser escalada ali. Onde não tem pedestre, não tem transporte coletivo. Né? Fica impossibilitado de ter transporte coletivo. Então a gente basicamente está preparando a nossa cidade para ter mais e mais congestionamentos. A gente teve a construção de 6 viadutos ali durante o regime militar. Em 2004 isso voltou com a terceira perimetral, agora tem mais construção de mais viadutos. E isso, se a gente for comparar com outras cidades, tipo São Paulo, por exemplo, que também é uma cidade que tem muitos viadutos, tem muito alagamento de ruas, etc., passou por isso, não é à toa que as duas cidades são terríveis na questão de mobilidade, é terrível se mover ali. E os bairros que são mais tranquilos da gente conseguir se movimentar são os bairros que conseguem ter uma densidade maior, são bairros mais caminháveis, etc. E a gente vai ter que levantar eu acho que a gente vai ter que levantar esse debate aí. Vai ter que levantar isso dialoga com a própria questão da segurança, né? Porque em áreas em que há o viaduto, há aquela escuridão, são ambientes propícios para... Eu acho que essa questão do transporte e da segurança, elas são icônicas da total inaptidão do planejamento central. Porque se tu tem um governo, e tem que ter o governo, né? A gente tem que ter o governo. A primeira função dele é te proporcionar segurança. Função número 1, né? Segurança. Se não tiver segurança, não tem mais nada. Né? E hoje o descaso com a segurança é total. Aí tu tem um município que poderia... Eu tenho falado sobre segurança na página e o pessoal questiona, a segurança é dever do Estado. Ela é dever do Estado, mas o município tem a prerrogativa, ele tem o poder de ter uma guarda municipal forte e focada em servir e proteger o cidadão. Isso é uma prerrogativa, ele pode fazer isso se quiser, se for prioritário para o município. Aí a gente pega e tem o município gastando 140 milhões de reais em 4 anos com a Carris e não gasta, eu acho que 10% disso com a segurança. A guarda é ridícula, a guarda municipal, e ela só protege prédio público, nem praça não protege, e não tem guarda na frente de escola, e não tem guarda em zona comercial. Então, aí tu já viu que eles se perderam no planejamento. Se ele não fornece a segurança, numa cidade onde está morrendo em média 3 pessoas por dia, ele quer regular o transporte privado. E esse problema vem justamente desse planejamento, né? Porto Alegre já foi bastante planejado, mais de 1000 leis dizendo como é que as construções devem ser, tanto públicas quanto privadas. Em algum momento a cidade foi setorizada. Isso tudo atrapalha. Tem os recuos dos prédios, que nem tu falou, isso gera ali, isso estimula a construção de muros e grades, isso gera trechos mais escuros, as pessoas circulam menos nas ruas. Muitos prédios não podem ter comércio, lojas, comércio na parte de baixo. Se tivesse mais comércio nas ruas e as pessoas circulando mais, isso inibe a violência. E uma coisa, linkando com o nosso primeiro assunto, que foi a pesquisa, me incomoda saber que o Sebastião Melo, que é o vice-prefeito, vai chegar agora para concorrer. Muita gente está cogitando votar nele porque ele conhece a cidade. Mas se o senhor Sebastião Melo conhece a cidade e morrem 3 porto-alegrenses por dia, porque ele não faz uma coletiva de imprensa, não faz uma mobilização pública, ou melhor, mobiliza os vereadores, o próprio prefeito, e não começa o movimento de melhorar a guarda municipal? Por que agora ele vai vir querer dizer que Porto Alegre está bem e tem que avançar? Eu escutei alguma coisa dele esses dias falando que Porto Alegre já fez muito e tem que avançar. Gente, Porto Alegre andou para trás muito e tem que mudar, tem que sair da mão dos mesmos. Que na mão do senhor Sebastião Melo, que há 4 anos é vice-prefeito e não fez nada, que não vai fazer agora. Eu acho que assim como esse mesmo pessoal que pertence à velha política, assim como eles olham para trás quando olham contra a questão do Uber, contra a questão do uso de aplicativos, etc., esse pessoal também não costuma olhar para frente nos setores públicos para dar mais eficiência para ele, né? Tem várias coisas que a gente poderia fazer
gerar mais eficiência para a guarda, para ver uma comunicação melhor entre a polícia e a guarda, entre o Estado e o município. A gente trazer o uso da tecnologia para a guarda municipal, né? Trazer o uso de aplicativos. A Brigada Militar, até não sei se isso é oficial ou não, mas a Brigada Militar em alguns bairros, por exemplo, já usa o WhatsApp para se comunicar com a comunidade. Então ali o cara vai lá e manda uma foto, o guarda, a gente está aí, ele comunica que está indo, vai lá e tira uma foto do cara, se prendeu ou não, ali o cidadão já tem um retorno direto. Então por que a gente não pode trazer essa eficiência que já está no Uber, essa inteligência que está indo para o setor privado? Por que a gente não pode trazer isso para o setor público, né? Fabrício, tem agora aqui Punta del Este, que é uma metrópole bem menor que Porto Alegre, né? Mas é uma cidade turística grande, enfim, é um litoral, um balneário bacana, preocupado com a segurança, contratou uma empresa aqui de Porto Alegre e estão investindo 19 milhões de dólares num projeto chamado Safe District, com mais de 1.000 câmeras e sensores espalhados pela cidade. Eles identificam o som de tiros e tem uma integração com o centro de comando das autoridades de segurança. Então, com uma fração do que a prefeitura jogou fora na Carris, tu poderia ter 1.000 câmeras, se não me engano, no Porto Alegre tem 60 câmeras de segurança. Depois eu posso pegar esse número mais preciso. Acho até que são menos. Pode ter mais de 1.000 câmeras de sensores. Tá certo que os sensores de tiro aqui em Porto Alegre ia ser um problema, né? Porque do jeito que tá a violência ia ficar mais igual. Enfim, seria um começo, né? Exatamente. E, enfim, passa por outras questões também. Por exemplo, a gente pode... A segurança pública, a sensação de segurança também passa por iluminação, por exemplo, né? A gente tem que pensar, a gente tem a iluminação mais eficiente, né? A gente tem a iluminação que tem um custo, tem um custo melhor, que tem menos manutenção, etc. Hoje não, né? Hoje a gente tem, há poucos anos, foi trocada a iluminação por agora as luzes mercúrio para vapor, de mercúrio para sódio. E LED poderia ser feito, né? A gente deveria já começar essa discussão aqui em Porto Alegre, essa aplicação, porque ela é rentável, assim, ela dá uma economia de mais ou menos 60%. Lugares como Belo Horizonte já têm feito isso, trocaram semáforos, já em 2009 foi trocado os semáforos, gastaram 8 milhões e esse custo já foi, já rendeu, já valeu a pena. Então, esse tipo de coisa a gente tem que discutir. Olha quanto que a gente gasta, por exemplo, se arrebenta uma luz lá, mandando uma equipe para fazer esse conserto. Isso tudo a gente pode ter uma iluminação melhor, e esse é custo de oportunidade, né? A gente tem que ver onde estão esses gargalos aí da cidade. Aqueles olhos atentos, já treinados, porque sabem, né, na iniciativa privada a gente não pode desperdiçar muito, né? Porque é sempre correndo atrás da máquina. Se desperdiçou na iniciativa privada, na minha empresa, daqui a pouco meu concorrente está colocando um preço menor que o meu, estou sendo desidioso com o meu serviço, daqui a pouco estou saindo do mercado. Será que algum dia a gente vai conseguir trazer a lógica de ser econômico, de tentar ser eficiente dentro das repartições públicas? Né? Esse é um desafio. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Esse nosso movimento aqui é buscando isso. Esse é o nosso objetivo, né? Daqui a 72 dias a gente vai ter o pleito aí. A gente tem uma situação que a Câmara dos Vereadores, que deveria debater isso, passa 80% do tempo homenageando entidades, pessoas, enfim, trocando nome de rua e dias comemorativos. Então, o maior desperdício público, um vereador que custa 12 mil reais, mais 5, 6, 7 assessores, pode até 7 assessores, mais verba de gabinete, e daí tu multiplica por 36 esse dinheiro todo. Então, 80% dessa energia, desse dinheiro, está indo para homenagear. Eles não estão debatendo as questões pertinentes, projetos pertinentes não estão sendo debatidos. Quando vem algum caso polêmico, eles empurram com a barriga, porque eles não querem se comprometer. Então, mais uma vez, voltando para o nosso começo, a hora da mudança está chegando, a gente tem que ser propositivo, que nem nossas lideranças lembram, e as nossas propostas estão aqui. Trazer tecnologia, trazer eficiência, trazer inovação, agradar, tratar o eleitor, o cidadão como cliente. O cara que está pagando a conta. A pessoa que, mas eu não pago o IPT, eu pago, quem está morando de aluguel paga, ISSQN tu paga, todo mundo paga os impostos embutidos nos preços.
Se tu consome, tu ganha R$1.000, consome, tu paga no mínimo 50. Quem ganha R$1.000 paga em torno de 60, porque tem muito na carteira, né? E mais do consumo. Então, quanto menos a pessoa ganhar, mais ela paga proporcionalmente. Então, todo mundo, por mais que tu não pague a guia na boca do caixa do banco, tu paga muito imposto e tu não tem nenhum retorno, nem de prestação de conta, e o descaso do cara ficar 80% do tempo homenageando, né? Esses dias eu fui na Câmara dos Vereadores e tinha um vereador, que eu não vou falar o nome aqui, fazendo uma homenagem, e o homenageado estava constrangido. Eu tenho isso gravado, estava constrangido, porque era só o vereador e o homenageado e a Câmara. O cara filmando ali para ir para, provavelmente, para o horário eleitoral agora. Então, é isso que a gente tem que acabar. Como é que é a eficiência? A eficiência é os funcionários públicos trabalhando em prol do cidadão. Isso aí. E eu não vejo porquê, ratificando isso, não vejo porquê a gente não trazer, a gente como legislador ali vai indiretamente possibilitar que essas coisas aconteçam, né? Não de maneira direta, mas a gente vai possibilitar com a lei ali que, por que não podem departamentos da cidade, por que o DEMAI, por que a SMUR, por que esses departamentos não podem utilizar de aplicativos, da tecnologia para ter uma maior eficiência e também para o cidadão ter um controle maior, né? Que bom seria, sei lá, quando o cara, tu tem um buraco na frente da tua rua, às vezes tu vai lá, chama o DEMAI e tal, por exemplo. Aí o cara vai lá, vai uma equipe, olha, vai lá, fecha o buraco de novo, vem outra equipe, olha, fecha o buraco, aí na quarta vez aquilo é resolvido. Por que acontece? Não tem uma racionalidade naquele processo ali. Algo não inteligente está acontecendo ali. Por que o cidadão não pode, por exemplo, ter um aplicativo, tu vai receber ali qual é a equipe de servidores que vai na tua casa, depois quem sabe não pode avaliar, ou tu antes disso tu já não manda uma imagem do buraco e isso impede que vá para um departamento errado, que é uma coisa que se perde muito tempo em Porto Alegre, com isso, com essa pouca inteligência, porque o cara vai lá, olha aquele DEMAI, olha um buraco, quando vê não é do DEMAI, manda para o outro departamento, manda para o departamento, aquilo se passou meses e não se resolveu. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que repensar. Não dá para ter essa burocracia, desculpa a palavra, mas burra, que a gente tem e que a gente, isso que tu falou, Lino, isso é o que a gente deve estar discutindo na Câmara Municipal. Claro que nesse contexto, os próprios servidores públicos são os maiores aliados. Porque os próprios servidores, quantos relatos nós escutamos de servidores que frustrados, de não, passei no concurso, trouxe ideias boas para a chefia, mas logo em seguida não pude desenvolver. Ou então, caso de servidores públicos na educação, a gente vê isso bastante, que vem com algumas ideias, mas porque o alinhamento político da chefia é diferente, sofre assédio moral, às vezes é transferido, vai para escolas mais distantes, perde o contato com os alunos de um projeto que já estava em andamento. Então, isso é importante frisar. Com certeza, o novo não é contra o funcionalismo ou contra o servidor público, pelo contrário. O Estado é uma entidade muito importante, só que porque ela é tão poderosa, se ela for articulada da maneira errada, se as pessoas erradas estiverem apertando os botões, coisas muito ruins podem acontecer. E a gente até volta para o início da conversa, a gente vê o que está acontecendo na Venezuela. O fruto, o resultado de decisões equivocadas por esses tomadores de decisão. Exatamente. Tu sabe que dentro dessa linha aí, o servidor público ele é fundamental. E ele deve ser valorizado. E para ele ser valorizado, eu acho que a primeira coisa que não pode acontecer, hipótese alguma, é o cara ter o salário parcelado. Isso é uma coisa assim descabida. Imagina a pessoa não conseguir pagar uma conta, ter uma luz cortada. Então, o que acontece? O governo, com esse jeito de vai inchando, ficando cada vez maior, mais ineficiente, mais caro, taxando mais o cidadão, fazendo que a economia pare de girar, para de entrar dinheiro no governo, começa parcelando o salário, não dá aumento, não consegue repor os aumentos. Agora teve polêmicas a respeito de aumento, não é um bom momento para dar aumento, mas e quando que é então? Nunca é, enfim. Mas o que acontece? O governo está pesado demais, ele tem que ser mais eficiente. A partir do momento que tiver um governo eficiente, e governo eficiente é o governo que trabalha em prol do cidadão, tudo aquilo que vocês falaram, tu vai ter um governo que vai gastar menos e vai poder, primeiro não vai parcelar salário, que é inadmissível. Inadmissível parcelar salário.
Eu acho que um cara que chega nesse ponto e não vendeu uma estatal, não privatizou uma gráfica, que é o caso do Estado aqui, desculpa a palavra, eu sei que eu tenho que ser propositivo, mas para mim é incompetência. O cara tem que ser eficiente, fazer o Estado eficiente para não parcelar salário, fazer um Estado eficiente para poder dar o reajuste adequado quando for necessário. Então o Estado eficiente porque tu não vai prestar um bom serviço para o cidadão tendo um servidor desmotivado. É impossível. Ninguém vai te tratar bem recebendo salário parcelado. Mas essa lógica toda tem que ser mudada em outubro. E como tu falou, Bonamigo, eu acho que a gente... É isso, os servidores devem estar ao nosso lado, assim, estão ao nosso lado, porque nada é mais frustrante para um trabalhador, independentemente da iniciativa privada ou não, ou no âmbito público, se não existe um mérito ali, ou se, digamos, tu não consegue desempenhar teu trabalho porque tem uma burocracia muito grande, ou se tu faz o teu trabalho e por questão de interesse político aquilo não entra em prática, ou alguém, aquela coisa que muito ocorre no público, de não ter a famosa meritocracia ali, de o cara ser escolhido, digamos, um coordenador do setor por indicação política, não por... Eu recebi uma mensagem ontem de uma amiga, né, estou fazendo alguns contatos inbox com meus amigos, e ela falou, pô, que legal, que nobre essa tua atitude. Eu trabalho há muitos anos para o governo e já estou desmotivado, eu não acredito em mudança. Mas, colegas, foi um prazer conversar com todo mundo, conversar com vocês, né? Foi divertido. E para quem está nos prestigiando, convidar a todos amanhã, depois de amanhã, no sábado, às 13h30, nós temos a nossa convenção municipal, onde vão poder ter contato com aqueles colegas que estão saindo da zona de conforto para tentar colocar a mão na massa, né? Até digo diferente, né? Não saindo da zona de conforto, tentando sair da zona de desconforto para ir até uma zona de conforto para ir colocar a mão na massa aí daqui a 72 dias. Além disso... A convenção é aberta para todos os simpatizantes, né? Para todos os simpatizantes. Então, se a pessoa é só um simpatizante novo, pode ir lá. Vai poder ir lá presenciar, inclusive vamos ter uma pequena votação ali para escolher os colegas homens que vão participar do certame, até porque tem a questão da cota feminina, né? E então estão todos convidados para ir lá prestigiar e conhecer um pouco dessas pessoas que estão correndo atrás disso. Além disso, dia 27 nós temos a palestra do Constantino, estão todos convidados. O Rodrigo Constantino. Não vamos confundir com o nosso voluntário. Fred Constantino. Que em pouco tempo vai estar dando palestra pra gente aí também, com certeza. E no dia 1º de agosto nós temos a próxima reunião de engajamento, então aqueles que têm curiosidade para conhecer um pouco mais do projeto, estão todos convidados. E por fim, deixo os colegas se despedirem aí para... Fica à vontade então. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a companhia de vocês e também fico feliz pela oportunidade da gente conversar aqui, né? Poder trocar uma ideia. Às vezes em campanha a gente está na correria e acaba não conseguindo debater, trocar uma ideia, acaba ficando meio um pouco mais escanteado. Isso é uma oportunidade não só de colocar vocês nisso, mas também da gente poder apresentar elas, né? Bater esse papo. Eu quero agradecer ao Bonamigo, ao Fabrício, aos voluntários e filiados que estão nessa empreitada aí. E eu quero fazer uma convocação para a gente, dentro da pesquisa, a gente tem 51% que está indeciso. Então chegou a hora da gente começar a falar com as pessoas, saber se elas são indecisas ou quem tem alguma visão equivocada dos outros candidatos. Agora, o começo de virar o jogo é agora. Então vamos se mobilizar, faltam só 72 dias. Depois a gente pode relaxar um pouco, agora não dá para relaxar. Pois é, se a gente esperou, né, tanto para a gente ter essa oportunidade de pessoas que têm uma ideia convergente e estão a fim de mudar a política, pessoas que vêm da população, não tem os cacuetes, etc. Agora é a hora da gente se apoiar. Né? Posso dar um último recado? Por favor. Rapidinho. Quem não se sente representado, quem acha que não, ninguém me representa, eu não tenho um vereador que passa 80% do tempo homenageando pessoas, não me representa. Vai lá na convenção, procura conhecer os pré-candidatos. A gente tem uma variedade são pessoas ótimas, bem heterogêneas, né?
Tá bacana, vai lá conhecer e achar um representante para ti. Isso aí. Coisa boa. Então, quinta-feira que vem tem mais, de novo, às 20 horas. Até lá. Boa noite. Boa noite.